tema do novo mandato da presidente Dilma Rousseff é pátria educadora, mas há uma expectativa de que a queda no preço internacional do petróleo afete a viabilidade da exploração do pré-sal. E é com os royalties do pré-sal que o governo federal conta para financiar a educação. Eu converso sobre esse assunto com o deputado Ezequiel Fonseca, do PP do Mato Grosso. Eu sou Fabiana Mello e o Palavra Aberta é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, obrigada pela presença no estúdio. Seja bem-vindo à Câmara dos Deputados. Eu agradeço. E eu gostaria de saber qual a visão do senhor em relação a esse problema de como viabilizar o programa da Pátria Educadora, os recursos, tendo em vista principalmente assim, a formação do senhor como professor da rede pública e a visão do ministro Mercadante, quando foi aprovado aqui no Congresso, de utilizar esses recursos do pré-sal, principalmente para recompor o salário dos professores. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado o ano passado, exatamente tratou de diversos temas. Um deles é o financiamento da educação. Nós sabemos que a educação, os professores, são os que menos recebem nesse país. E, nesse sentido, foi uma ampla discussão, onde entendia-se que, através do pré-sal, com os investimentos, poderíamos melhorar exatamente esse financiamento da educação, além do salário do professor, mas também o exemplo da escola em tempo integral, que nós precisamos colocar isso em todos os municípios do Brasil, de tal forma que os nossos jovens, as nossas crianças, possam avançar no conhecimento. Nesse sentido, nós entendemos que o financiamento da educação, e nesse momento em que o país descobre mais uma fonte de renda, e que possa ser, então, colocado à disposição da educação, que nos últimos tempos tem entrado em dificuldades. Nós temos mostrado aí, a população brasileira, os jovens, têm tido dificuldades. Sempre que sai aí a prova do Enem, mostrou a situação em que está a educação do Brasil. 500 mil de notas zero na redação, exatamente. Né? Então, nesse sentido, nós esperamos que isso venha a contribuir e que o investimento seja nos professores, mas seja também na infraestrutura, seja também dos nossos alunos. Agora, deputado Ezequiel Fonseca, com essa situação, por exemplo, se a situação na Petrobras, o senhor acredita então que vai haver uma recuperação e que o pré-sal vai ser viabilizado? Acredito que sim, nós passamos por momentos de dificuldade, isso não deve ser perene, nós precisamos encontrar a solução e no momento em que está sobrando petróleo no mundo todo. Então, não é possível que esta crise nos vai passar também. Já tivemos outros problemas, outras crises que foram superadas e vamos superar essa também. Certo, deputado. E quais são os outros temas que o senhor pretende se dedicar agora nesse primeiro mandato aqui na Câmara? Nós viemos do estado do Mato Grosso, um estado que basicamente vive da agricultura, e esta é uma área em que nós vamos trabalhar muito. Aqui eu já estou participando da FPA, que é a Frente de Agropecuária, onde se discute muito a questão da produção, a questão da logística, e nós estaremos então participando, trabalhando e já estamos, por exemplo, com algumas discussões importantes que nós entendemos que vai fazer não só a agricultura do Mato Grosso, mas que vai fazer com que a agricultura do Brasil inteiro possa avançar. Também defendo o agricultor familiar, também participo já, junto com alguns deputados de uma frente que defende a agricultura familiar, que no Brasil passa também por dificuldades. Nós estamos discutindo a criação da Anater, que é a Agência Reguladora de Extensão Rural e de Assistência Técnica, e nós acreditamos que a agricultura familiar também possa avançar muito à medida que for criada essa agência. A agência já foi criada, à medida em que for nomeado um presidente e que nós possamos ter recursos para investir na extensão rural. De outro lado, também, nós somos a região de fronteira. Mas, desculpa, deputado Ezequiel Fonseca, antes do senhor falar sobre região de fronteira, só para continuar na agricultura, eu queria só fazer uma pergunta sobre a questão da crise hídrica que o país está passando. Como é que o Mato Grosso está enfrentando? Já chegou no Mato Grosso? Os produtores familiares, eles estão sofrendo os efeitos também de abastecimento de água? Felizmente, o Mato Grosso ainda não chegou a esta crise, espero que não chegue. Nós estamos vendo aí em outros estados, exemplo de São Paulo, de Maranhão, esta situação. O potencial hídrico de Mato Grosso é enorme.
nós temos alguns problemas pontuais em assentamentos e que nós acreditamos que com o projeto Água para Todos, assim como foi o Luz para Todos, que teve um grande avanço em Mato Grosso, o projeto Água para Todos possa resolver pontualmente os problemas em que nós encontramos no estado. Não é a questão da falta de água, são locais em que o lençol freático é mais profundo e que aí vão ser necessários poços artesianos para atender os agricultores. Uma questão de investimento em algumas pequenas obras. Isso, resolveria o problema do estado. E eu estaria falando, então, da região de fronteira. Sim, eu sou da região oeste do Mato Grosso, uma região que faz divisa com a Bolívia. Nós temos pelo menos 900 quilômetros, dos quais mais de 600 quilômetros, 650 quilômetros exatamente, são linha seca. E nós temos ali grandes dificuldades. Nós temos ali a dificuldade da questão fundiária, onde as terras não têm documentos, até porque é domínio do governo federal, a União, né? Da União. É uma faixa de fronteira de 150 quilômetros, que começou com 60, foi para 90, hoje é 150. Nesta faixa, nós temos grandes problemas. Nós temos o problema, primeiro, da questão das drogas que entra pela Bolívia. É uma região bastante complicada nesse sentido. Mas nós temos também o problema de documentos. A questão fundiária tem nos feito perder muitos investimentos naquela região. E aí não é uma região de produção, justamente pela questão da falta de documento, pela garantia jurídica das pessoas que poderiam estar indo para lá. Nesse sentido, nós estamos trabalhando aqui na casa, já com os colegas parlamentares dos estados que fazem divisa, não apenas com a Bolívia, mas com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, começando desde Rondônia, indo até o Rio Grande do Sul, no sentido de criar aqui uma frente parlamentar que nós possamos discutir os problemas da fronteira, começando também pelo desenvolvimento. São municípios, e só em Mato Grosso são 28, mas no total são 588 municípios, são mais de 16 mil quilômetros de fronteiras, são pelo menos 11 estados, 10 países, então é uma linha bastante grande. E nesse sentido, nós esperamos que esta frente, que será criada aqui na Câmara Federal, colocando os parlamentares de todos os estados de fronteira, nós possamos fazer uma ampla discussão, começando pela questão do IDH, que já está comprovado que os municípios de fronteira têm um baixo IDH. E a partir daí, nós queremos fazer essa discussão para que a fronteira seja, neste momento, vista pelo governo federal e que nós possamos avançar, inclusive na questão da geração de emprego, de renda, para que não seja apenas uma faixa de fronteira, que seja uma faixa de desenvolvimento. Agora, deputado Ezequiel Fonseca, no primeiro governo da presidente Dilma, houve uma série de operações Ágata na fronteira, em vários pontos da fronteira. E houve também uma manifestação do governo federal de criar condições de melhoria de vida para servidores, por exemplo, da Polícia Federal, da Receita Federal, que motivasse esses servidores a viver nas regiões de fronteira. Isso tem tido continuidade? Teve efeito em Mato Grosso? Olha, nós tivemos na cidade de Cáceres, que é uma das cidades fronteiriças, inclusive a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, onde ele esteve presente, acompanhou toda uma das operações que houveram, foram 3, e nós entendemos que é uma questão paliativa. E nós não precisamos apenas do paliativo, nós precisamos de algo que realmente possa perdurar lá na fronteira. Então, foi-se muito discutido, houveram alguns investimentos, mas nós esperamos que, inclusive, esta frente possa também discutir a questão da segurança e fazermos que mais recursos sejam colocados na fronteira, até para que a gente possa inibir a entrada do narcotráfico, que a gente todos sabem que é uma região bastante que produz, né? A Bolívia é diferente aqui do Brasil e ali é uma porta de entrada. E nós precisamos, então, com esses investimentos na segurança, coibir a entrada das drogas para o Brasil. Deputado Ezequiel Fonseca, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.
Eu conversei com o deputado Ezequiel Fonseca, do PP do Mato Grosso, sobre educação, agricultura familiar e também sobre a região de fronteiras. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta ou as outras edições do Palavra Aberta na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta. Tudo junto. Agora, você também pode nos mandar uma mensagem pelo endereço eletrônico palavraberta@câmara.leg.br ou então ligar para 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma próxima oportunidade. Até lá!